20 curiosidades bíblicas que você precisa conhecer. Nós vamos trazer neste momento, então, 8 pontos. Depois, no segundo encontro, vamos trazer as outras 12 para completar 20. Começamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A Bíblia é um conjunto de livros dos quais foi escrito em um período de 1.600 anos, até que todos os livros fossem escritos. Apesar do tempo, a palavra de Deus continua atual. Deus é o verdadeiro autor da Bíblia. Através dele, mais de 40 homens foram inspirados a redigirem os textos sagrados. Está em segunda carta de São Pedro, capítulo 1, versículo 20 e 21, e segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17. A Bíblia é a palavra viva, Mateus 4, versículo 4. Listamos curiosidades da Bíblia, das quais vamos descrever neste momento, onde juntos vamos compreender um pouco mais. Lembrando, 1. Por que o nome da Bíblia é Bíblia? O nome da Bíblia remete à cidade de Líbano, chamado Biblos, a atual Gibeil. A cidade era conhecida por produzir papiros ou rolos para escrita. A influência da cidade foi tamanha que a palavra Bíblia significa livros em grego. 2. A Bíblia foi o primeiro livro impresso no mundo. Na antiguidade, os livros eram escritos e copiados à mão e foi em 1439, na Alemanha, através do Johannes Gutenberg, que foi impresso o primeiro livro no mundo, a Bíblia. 3. A Bíblia é o livro mais vendido e traduzido da história. As Escrituras Sagradas já foram traduzidas em aproximadamente 3.000 línguas e dialetos. Estima-se que mais de 3,9 bilhões de cópias tenham sido vendidas no mundo, um verdadeiro best-seller. Enfim, número 4. Em cada país há uma sociedade bíblica. O sucesso da divulgação da Bíblia e traduções se dão pelo fato de cada país ter uma sociedade bíblica. Esta organização é responsável pelas traduções nos idiomas locais e na distribuição dos exemplares. 5. A Bíblia não era dividida em capítulos e versículos. O sistema de divisão dos textos de capítulos e versículos se deu segundo depois a primeira versão da Bíblia no ano 1227, o inglês Stephen Langton dividiu a Bíblia em capítulos. Com cerca de 300 anos depois, Robert Stephanus organizou a Bíblia em versículos, unificando com o sistema de capítulo. A primeira versão da Bíblia Vulgata em francês, com o sistema capítulo e versículo, foi publicada no ano 1553. 6. A Bíblia em português só surgiu no século XVIII. A primeira Bíblia em português foi impressa no ano 1748, aproximadamente 300 anos da primeira versão impressa por Gutenberg. A tradução foi feita a partir da Vulgata Latina. Iniciou-se com Dom Luís no ano 1279 a 1325. 7. A Bíblia foi originalmente escrita em 3 idiomas. A Bíblia inicialmente foi composta por 3 idiomas. O Antigo Testamento foi escrito em hebraico e o Novo Testamento foi escrito em grego, com alguns textos em aramaico. 8. O livro do Gênesis não é o livro mais antigo da Bíblia. Segundo os estudiosos, o livro mais antigo da Bíblia é o livro de Jó.
Vale lembrar que a Bíblia não está organizada em ordem cronológica, mas respeitando umas narrativas e estilos literários. Valeu? Muito obrigado. Deus te abençoe. Encerramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Depois, na outra parte, amanhã ou outro dia, continuamos com a segunda parte do 9 ao 20. Obrigado e fique com Deus.